opiniões. Agora a gente vai falar também do ministro da Fazenda, do Fernando Haddad, que afirmou que há espaço para o juro básico da economia fixado pelo Banco Central para conter a inflação. Quem traz os detalhes das falas do ministro é a Janaína Camelo, também direto de Brasília. Oi, Jana, boa tarde, bem-vinda. Oi, Márcia, muito boa tarde para você. Pois é, foi exatamente isso que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse. Disse que não é justificável uma taxa de juros, né, a taxa Selic, estar a 15% ali ao ano, e que disse que vê sim um espaço para que esse juro caia, isso diante do cenário inflacionário. O ministro da Fazenda, ele deu essa declaração durante uma entrevista que ele concedeu ao portal de notícias ICL. E aí ele disse o seguinte, ele também não colocou a culpa no presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo. Disse que Galípolo herdou um problema, disse que a transição ali com relação à última gestão do BC, que era comandada ali por Roberto Campos Neto, essa transição foi muito complexa. Inclusive, o ministro disse nessa entrevista que no momento adequado, a história vai ser contada com relação a esses bastidores dessa transição que, segundo o ministro, foi muito difícil. Abre aspas ali nas palavras do ministro. Isso vai vir à tona porque os personagens vão poder contar o que aconteceu no ano passado, o que aconteceu lá na XP em Washington. Fecha aspas. E ele disse que acredita que Galípolo, durante ali o seu mandato, no decorrer dos próximos anos, ele vai se entregar resultado positivo, consistente para a economia do Brasil. Só lembrando que recentemente, né, em reunião do Copom, o Banco Central ali manteve a taxa de juros em 15%, que é uma das maiores dos últimos 20 anos. E aí o ministro da Fazenda também nessa mesma entrevista, ele comentou sobre inflação. Ele disse o seguinte, que a inflação está voltando a patamares ali perto da meta de 4,5% ao ano. Acredita que nesse ano a inflação deve fechar no mesmo patamar do ano passado ou até menor do que no ano passado. Sobre o ano que vem, ali com a possibilidade de redução de juros em meio a um cenário de eleição, né, Márcia? Ele disse ali que acredita muito nos diretores do Copom, disse que são muito competentes, são do ramo e que todos os diretores ali que foram pelo menos indicados pelo presidente Lula, nunca houve nenhuma crítica com relação a nenhum integrante ali do conselho que foi indicado pelo presidente Lula, defendendo ali os diretores e que não vai haver nenhuma manobra ali política para que haja ali uma redução de juros em meio a um ano eleitoral. Então essas foram as principais falas do ministro Fernando Haddad concedida nessa entrevista, viu, Márcia? Você. Janaína Camelo, a gente volta já com você, mas vamos chamar os nossos comentaristas também para essa conversa, começando pelo Diego Tavares, né? Porque eu queria entender, Diego, quando o Haddad coloca essa fala de que os juros deveriam estar menores, ele faz uma crítica também sem ser muito aberta essa crítica, né? Sem ser muito direta, mas o que de fato o governo tem feito nesses últimos tempos, né? Para mudar essa realidade? Pouco tem sido feito, né, Diego? Olha, Márcia, esse é o grande X da questão. Anteriormente, quando o Banco Central era presidido por Roberto Campos Neto, tudo era culpa do presidente, porque o presidente seria um sabotador do governo, um bolsonarista disfarçado de técnico que estava lá só para afundar o governo Lula. O que ninguém diz é que a taxa de juros não é definida unilateralmente pelo presidente, é definida pelo Copom. O Copom que é composto pelo presidente do Banco Central e os seus 8 diretores. Gabriel Galípolo, o atual presidente do Banco Central, na época que Roberto Campos Neto era presidente, era um dos diretores. E veja só, sempre votou pelo aumento e pela manutenção da taxa de juros, tal como votava Roberto Campos Neto. E agora, que Galípolo é o presidente, o indicado da presidência da República, a culpa não é mais do presidente, agora a culpa é da instituição Banco Central. E aí você foi no ponto, Márcia, o que o governo está fazendo para ajudar o Banco Central a ter um panorama no qual a redução dos juros é possível? Não está fazendo nada, nós não vemos em nenhum momento o governo federal olhando da porteira para dentro da máquina pública, como eu sempre digo, e sequer cogitando um corte de gastos, cogitando a eliminação de cargos comissionados que não produzem nada pelo país, cogitando a privatização de empresas públicas que não entregam um serviço de qualidade e que também colaboram para o déficit das nossas contas, das nossas finanças públicas só se aprofundar. Enfim, todas as medidas do governo são no sentido de fomentar a arrecadação, pesar cada vez mais a máquina pública sobre as costas do setor produtivo. E aí
Claro que quem é técnico, quem analisa a economia sob um ponto de vista pragmático, não enxerga ambiente para que a taxa de juros seja reduzida. Claro que o Brasil tem caminhado para um certo panorama de estabilidade econômica. Tivemos a deflação também muito em razão da boa atividade da nossa indústria, também pelo nosso potente agronegócio. Mas o fato é que, considerando as condutas do governo, o que se vê no horizonte é um cenário de colapso fiscal. Assim, não dá para cogitar a redução de taxa de juros mesmo. Bom, eu quero aqui ouvir o João Belutti também, mas no assunto anterior, João, sobre o Eduardo Bolsonaro, ontem nós recebemos aqui a informação em tempo real sobre a denúncia de Eduardo Bolsonaro naquele novo inquérito nos Estados Unidos sobre a sua atuação. Ele era inicialmente investigado junto com Jair Messias Bolsonaro, o seu pai. Inclusive, as medidas cautelares que estão em vigor é sobre esta investigação. Agora, Jair Bolsonaro não foi denunciado. O que fazer com essas medidas cautelares que foram impostas ao ex-presidente, inclusive a domiciliar, que é referente sobre este inquérito e não ao recente julgamento no qual ele já foi condenado? Pois é, Bruno, essas tais medidas cautelares deveriam cair imediatamente, né? Logo, ato contínuo, você faz a denúncia, como o Paulo Gonê, a Procuradoria fez, alguém em nome dele fez, no sentido tanto do jornalista Paulo Figueiredo e do Eduardo Bolsonaro, deputado federal por São Paulo. E o Jair Bolsonaro, para o qual haviam sido impostas essas cautelares, havendo a denúncia somente desses dois, é evidente que ele não está ali no bojo da investigação, então as cautelares devem cair. É mais uma desses estranhamentos, vamos colocar assim, do rito processual que vem se aplicando para esse grupo chamado bolsonarista. Então causa muito estranhamento isso, e também a própria omissão das casas legislativas, tanto do Senado quanto da Câmara, porque é uma conclusão elementar, né? Uma conclusão até de lógica, no sentido de, se esse daqui não foi denunciado, as cautelares estão impostas sobre eles, é uma coisa de raciocínio lógico que se extirpem, que se encerrem essas cautelares, até porque, vamos lembrar que são cautelares bastante agressivas, né? Contra um réu contra um investigado, né? Melhor dizendo, de tal idade. Também ele acaba gerando um constrangimento enorme para todos ali do condomínio, para a família, para a filha, né? Que quando vai para a escola é necessário uma revista por parte da Polícia Federal do veículo para verificar se o Jair Bolsonaro não estaria ali saindo no veículo. Então, assim, as cautelares deveriam cair imediatamente, considerando que não houve a denúncia ou a pronúncia do Jair Bolsonaro. A gente volta já já com mais análises.